Bem, eu gostaria de chamar, e enquanto eu falo um pouco sobre ela, eu peço para o meu amigo passar um trailer produzido pelo Luciano da Luz, como esses outros, para que vocês vão se aclimatando com o que vai acontecer agora. Tem sido um sonho meu há muito tempo, nesses eventos que eu realizo, trazer para falar neles uma pessoa que eu conheci de nome há muito tempo, mas pessoalmente apenas há uns 10 anos, e que de cara virou minha amigona, porque é uma pessoa com extremo carinho, com extremo respeito pela ufologia e que se mostrou muito receptiva ao que eu fui fazer e que me levou a encontrá-la, que era uma entrevista, primeiro com o History Channel, e depois eu fiz para a revista UFO, e ela abriu seu coração sobre os fatos que ela viveu. E o que ela viveu? Ela foi a médica que, com 22 para 23 anos, recém-saída da universidade, 22, nada de 23, 22 anos, super precoce, linda, recém-saída da faculdade de medicina, foi enviada para o posto de saúde lá de Colares. E ela atendeu as pessoas daquela comunidade carente, entre elas as pessoas que eram atacadas pelo chupa-chupa. Ela viveu aqueles momentos das pessoas chegarem no seu ambulatório para receberem o atendimento. E também teve a sua própria observação, em duas circunstâncias. E ela não foi atacada pelo fenômeno que atacava todo mundo. Ela tem uma interpretação para isso, e ela está aqui para falar para vocês sobre como ela atendeu as vítimas do chupa-chupa, viu naves e enfrentou os militares da Operação Prato que mandavam dopar os pacientes que haviam sido atacados por esse fenômeno. Com vocês, Velaide Cecim Carvalho. Fica mais à vontade. Gente, boa tarde. Eu queria reiterar os meus sinceros sentimentos de prazer imenso de estar aqui. Quero antes... sou falante demais, né? Custa a falar, mas quando falo muito, como todo nortista que se preza. Gostaria de dizer que Jevaé conseguiu uma coisa inédita, me fazer participar de um fórum. Entrevistas centenas... documentários centenas, mas em compensação a primeira vez que eu palestro sobre isso desde 1977. Antes que vocês me perguntem o motivo, eu gostaria de dizer que eu sou naturalmente isolacionista. Eu gosto de viver isolada, apesar de ter um grau de autoestima incalculável, a qual eu devo principalmente aos primeiros contatos que eu tive em 1977. Eu gostaria de falar, principalmente, que quando eu cheguei na Ilha de Colares, eu tinha 22 anos e 2 dias de formada. E assumi uma unidade sanitária numa ilha que tinha 6.000 habitantes distribuídos em 25 localidades. O primeiro semestre foi maravilhoso, como para todos os médicos recém-formados, principalmente aqueles que se propõem ser sanitaristas, como eu me propus. Correu naturalmente, eu me apaixonei pela cidade, e até hoje sou apaixonada por ela, inclusive deve ter gente de Colares aqui. Eu quero dizer que o tempo passou, mas o amor ficou e vai ser eterno, porque ela me ajudou no meu amadurecimento como profissional e como ser humano. No segundo semestre, começando em agosto de 77, lembre-se que eu cheguei em dezembro de 76, com 2 dias de formada. Eu comecei a receber pacientes que apresentavam sintomas de intensa astenia, que significa fraqueza. Muitos deles não conseguiam falar, outros não conseguiam ficar em pé, e outros, inclusive, tinham problemas de
consciência, ou seja, se encontravam inconscientes. Todo médico recém-formado, e aqui me desculpe se tiver algum outro médico, mas a gente tem que admitir que todo médico recém-formado, no princípio da sua carreira, ele sempre, o que menos tem é humildade. Ele tem muita prepotência, isso é natural da figura do médico, principalmente quando ele se forma novo demais. Além da prepotência e da falta de humildade, ele acha que sabe tudo. E aí é que ele se lasca. Então, o que aconteceu? Eu logo rotulei de distúrbio neurovegetativo, que é conhecido como PTA. Ou seja, é uma reação que o organismo mental toma todas as vezes que ele tem suas vontades contrariadas. Normalmente, isso é mais comum nas mulheres quando brigam com seus namorados. Então, eu achei que cada uma que chegava lá, naquele estado, era uma briga que tinha acontecido com o namorado. Só que chegou a primeira, chegou a segunda, chegou a terceira, em locais muito distantes uns dos outros, e aquilo me chamou a atenção porque tanta distonia neurovegetativa e porque elas eram acompanhadas por queimaduras. Por mais que a gente saiba que existem pessoas que se automutilam quando estão infelizes, elas não iam se automutilar no mesmo local, com a mesma característica, sem nunca terem se conhecido. Ou seja, alguém era atacado na localidade de Candeuva e o outro era atacado na cidade de Fazendinha, 30 quilômetros de distância da ilha. Pensei numa segunda hipótese, é só para vocês entenderem até que ponto era meu ceticismo. Poderia ser uma histeria coletiva com alucinações coletivas. Alucinações coletivas não existem. Hoje, como médica psiquiatra que sou atualmente, a gente não tem caso nenhum de histeria coletiva em locais de tanta distância e com tanta precisão de detalhes repetitivos. Mas sempre fica aquela história, não, eu não vou acreditar, não pode ser. Mas por que as histórias se repetiam tanto? Por que sempre as pessoas me faziam questão de dizer que tinham sido acometidas por uma luz paralisante que queimava, que entrava pelos orifícios das telhas, pelos alpendres das casas, até pelas janelas abertas, e que atacavam essas pessoas, e que logo em seguida elas eram acometidas dessa intensa astenia, dessa intensa fraqueza, e muitas delas passavam 3, 4 dias para falar. Eu gostaria de mostrar para vocês, porque vocês são geralmente do sul, sudeste, né, centro-oeste, onde é Colares. Colares fica, é a primeira ilha do arquipélago do Marajó. Todo mundo sabe que é o Marajó, né? O Marajó agora é celeiro das novelas da TV Globo. Então, é a primeira ilha. Ela fica a 90 quilômetros da cidade de Belém, mas para se chegar até ela, nós temos que esperar que a maré suba para que uma balsa nos atravesse, e é assim até hoje. Desde 76 até hoje é dessa maneira. Então, existem determinados horários que nós ficamos isolados do litoral. Essa ilha é uma ilha que hoje é bem mais desenvolvida, mas na época ela só vivia da pesca e nada mais além da pesca. Com um só professor de 2º grau, uma só escola de 1º grau, uma pretora, uma dentista, um padre, um prefeito, uma médica. Era essa a constituição e a população. Então, ao começar a receber esses casos, com esses discursos sempre repetitivos, eu comecei a duvidar do meu próprio ceticismo. Será que eu não estou sendo muito radical? Será que eu não estou sendo inflexível demais? Por que não vou pesquisar um pouco mais essas descrições? Por que não baixo um pouco a minha prepotência, a minha humildade, e vou tentar analisar o fundo de verdade que pode estar atrás disso?
e os números foram aumentando, e as mesmas características, e as pessoas sem se conhecerem. E uma das características mais marcantes desses ataques, que eu hoje não considero como ataque, era exatamente a lesão que eles apresentavam no hemitórax, tá? Ou na região cervical lateral, acompanhada de 2 orifícios paralelos, que originou o livro escrito pelo meu amigo Daniel Rebisso Guise, Vampiros Extraterrestres da Amazônia. Porque até hoje a gente acha que vampiros, né, mordem e chupam sangue e enfraquecem as pessoas por isso. Daniel Rebisso é boliviano, filho de italianos com alemães, é filósofo e biomédico, era presidente da Associação Paranaense de Ufologia, esteve em Belém quando eu estava grávida da minha filha, que está ali presente, há 30 anos atrás, inclusive essa foto minha aqui é gestante, e ele veio para fazer uma pesquisa, mas já estava voltando, porque não encontrou ninguém que se dispusesse a depor. No último dia que ele ia retornar para Curitiba, me deu uma baita de uma dor de consciência de ver por que tanto egoísmo e não falar para ele, se eu já tinha falado tantas vezes, mesmo quando era ameaçada de morte pela aeronáutica. E foi assim que nós nos conhecemos, e foi assim que ele fez esse livro, e daí começou meu respeito, minha admiração e minha amizade por ele, que é eterna até hoje. Eu gostaria que passasse outro, tá? Por favor. Essa era a unidade de saúde que eu dirigia, década de 70. Hoje, ela não mudou muito, né? Ela só está um pouquinho melhor de pintura, mas é quase a mesma coisa. Uma unidade sanitária com 14 funcionários e só 3 profissionais de nível superior. Uma médica, uma dentista e uma enfermeira. O restante, nível médio, tá? Vamos passar? Como eram descritos os casos? Normalmente, as pessoas diziam que, pelas janelas, pelos orifícios das telhas, pelas portas, pelos buracos, entrava uma luz paralisante, pesada. Isso é uma característica que sempre eles diziam, depois que passava todo o efeito do ataque, que ela pesava. Luzes não pesam, né? A gente pensa que não. Luzes pesadas que não deixavam que eles falassem nem pedissem socorro. E que, quando ela se tornava insuportavelmente dolorosa, ela era retirada e eles conseguiam depois pedir socorro, mas logo em seguida eles entravam no estado de apatia e inapetência. Veja bem, esses casos, todos foram semelhantes. Todos. Não houve ninguém que descrevesse nenhum dos mais de 80 casos de maneira diferente. A gente aprende na psiquiatria que ninguém consegue mentir igual. Todas as vezes que alguém está mentindo num relato, você sempre cai numa contradição e acaba descrevendo de uma maneira diferente um para os outros. Essa história que eu estou falando, eu repito desde 1977, em nenhum momento da minha vida eu mudei uma vírgula. Por quê? Porque foram momentos que eu vivi, momentos que eu presenciei, e que, se passarem mais 50 anos, serão repetidos da mesma maneira. Vamos passar outro aqui. Normalmente, eles descreviam para mim essa maneira. Você sabe que na zona no norte, por ter uma mata bem mais densa do que no sul, sudeste e centro-oeste, as pessoas adoram namorar no escurinho, debaixo das árvores. E os casais já não estavam mais conseguindo fazer esse tipo de contato, porque eles tinham medo de serem atacados enquanto estavam namorando. Então, com certeza, de alguma maneira, serviu para controle de natalidade, né? Como a cidade era uma cidade pesqueira e nós só nos alimentávamos de peixe, a partir do momento que os pescadores passaram a ser atacados, em plena Bahia, eles pararam de sair para pescar. E, com isso, nós começamos a passar fome, porque essa era a nossa única fonte de alimentação.
Mas nós começamos a passar tanta fome, que eu agradeço aos UFOs, aos OVNIs, o fato de hoje eu saber pescar siri. Porque foi por si, que a dor, né, que ensina a chorar. A fome era tão grande, que para não morrer de fome, eu colocava vísceras de peixe dentro de um paneiro, inclusive estou ensinando para vocês, porque se vocês um dia precisarem, é assim que se pesca, viu? A gente coloca vísceras de peixe dentro de um paneiro, coloca uma cordinha de plástico, senta a bunda numa pedra bem distante que tenha dentro do mar, fica sentada com o paneiro dentro d'água, esperando que eles comecem a beliscar. Quando você vê que está pesado, você puxa, que está cheio de siri. E era assim que eu fazia, porque eu só comia siri com farinha. Cheguei a pesar 47 quilos, tendo que atender todos os dias pacientes acometidos. Aí, então, entrou o processo. Vamos proteger a doutora. A doutora vai dormir de dia, vai dormir de noite para poder trabalhar de dia. A cidade foi se esvaziando. 2/3 da população foi embora. O ônibus que fazia uma só viagem diária passou a fazer 3, 4. A cidade foi ficando vazia, cada vez mais vazia. E um dia, o delegado chegou para mim, e disse para mim, vamos fugir, doutora. Vamos fugir nós dois, não posso lhe deixar aqui sozinha, porque eles podem lhe levar. E eu falei para ele assim, mas se o delegado foi embora, e eu também, quem é que vai defender a cidade? Ele disse, isso é problema do prefeito. Quando chegou meia hora antes dele ir embora, ele atravessou, ele era meu vizinho, né? E disse assim, está pronta? Nós vamos fugir, inclusive, de barco. Eu olhei para ele, e eu acho que foi naquele momento que me tornei adulta. Eu falei, não vou. Você vai, mas eu não vou. Ele disse, sim, mas vai ficar aqui para morrer de fome, para ser atacada? Gente, eu não sei se eu optei para ficar, para morrer ou para ser atacado. O que eu não queria e não poderia era abandonar uma população que só tinha um médico e que ficava isolado e isolado. Então, eu acredito que aquele momento foi crucial na minha vida. Foi quando eu deixei de ser aquele ser que normalmente os médicos recém-formados são, porque dizem, né, que os médicos são os profissionais liberais que mais se sentem inquestionáveis perante a sociologia. Na realidade, nós temos que amadurecer nossas cabeças e nos tornarmos humildes, porque nós somos todos iguais. Perante a quem? Eu não sei, porque se vocês perguntarem para mim qual a minha religião, eu não saberei qual responder. E eu resolvi ficar. E me juntei ao prefeito e ao padre, e nós três, somente nós três, ficamos tomando conta da população. Todos os dias, tapava-se todos os buracos da minha casa, no jornal, todo mundo tapava, atavam a minha rede. Gente, é muito legal ser médica de interior. É gratificante. Todo médico deveria conhecer primeiro a medicina através da zona rural, porque é lá que você sente, lá que você aprende. Mas você não aprende medicina, você aprende a viver. Você aprende a trocar experiências sentimentais, afetivas, com aquela população, e, no entanto, os médicos só querem trabalhar em zonas urbanas. A distribuição de médicos no país é totalmente errada. O Pará é o estado que tem o menor número de profissionais médicos na zona rural. Eu gostaria de dizer que, mesmo com 38 anos de formada, eu continuo médica da zona rural, viu? E quero morrer na zona rural, atendendo a população dos mais carentes e pelo SUS, viu? Pelo SUS. E também ser médico de rede privada é muito fácil. Plano de saúde talvez não seja tanto. Então, o que aconteceu? Eles vigiavam minha casa. O que é isso? Isso é ato de amor. Eles ficavam soltando fogos, distribuindo garrafas de café, soltando pistolas que o prefeito comprava, mesmo eu pedindo para ele que não assustasse, porque eu tinha muita vontade
que eles mantivessem contato conosco, porque eu sabia que eles não estavam lá para nos fazer mal, e até hoje penso dessa maneira. De repente, eles podiam estar aflitos, desesperados, angustiados, e aí vamos fazer uma reflexão um pouquinho. Vamos imaginar que nós, simples e míseros terráqueos, tão cheios de defeito, que matamos pelo simples prazer de matar, que traímos, que mentimos, que roubamos, que somos corruptos, que fazemos verdadeiras atrocidades, que pegamos cães e jogamos na Baía do Marajó amarrados para morrer, porque acham que as suas cidades não servem para canil. E eu pergunto, isso aí é um desenvolvimento? Podemos ser desenvolvidos? Não é muita pretensão da nossa parte achar que em milhões de sistemas solares, entre milhões de galáxias, somos nós, tão imperfeitos, os únicos seres pensantes deste universo? Gente, eu já fui tão idiota, tão imbecil, porque um dia eu pensei isso. Eu pensei que éramos só nós que tínhamos o direito de fazer tudo isso de besteira. Até porque hoje, quando a gente faz uma revisão da história, que a gente lê sobre os bárbaros, os vikings, os hunos, que eram considerados bárbaros, bárbaros somos nós agora. Porque agora nós temos muito mais cultura e fazemos verdadeiras barbáries. E aceitamos as barbaridades cometidas por aqueles que nos governam. E não fazemos absolutamente nada. Então, bárbaros somos nós agora. Porque naquela época, quando existiam as barbaridades, o povo se revoltava e saía matando Gengis Khan e por aí afora. Hoje em dia a gente não faz nada. A gente deixa até que condenados por roubo, continuem legislando neste país, gente. E fazemos o quê? Nada. Então, somos nós os únicos seres pensantes de um universo com esta cabeça pequenininha, com este comodismo e com esta omissão, com esta pretensão de ser os únicos? Não, realmente, hoje, muito mais valente e ousada, pela idade que tenho. Era bom que vocês saibam que hoje eu tenho 60 anos de idade, com muito orgulho, viu? Sou avó. Autoestima lá em cima, sem ter um pingo de vergonha de dizer que tenho 60 anos de idade, pelo contrário, morta de orgulhosa pelas rugas que eu tenho, porque cada uma significa uma história de vida, um sofrimento, mas também uma história de humildade, de ser prestativo, de ser companheiro, de ser amigo, que é isso que nós buscamos, é aprender com eles a nos tornar bem melhor. Porque senão nós não estaríamos aqui. Se fosse só por curiosidade, não estaríamos aqui. Tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui presentes lutam e buscam um grau de desenvolvimento bem maior do que o que nós vivemos agora. Tá? Uma das vítimas atacada, para vocês verem o tipo da lesão. A lesão, ela era 2 orifícios bilaterais, paralelos, sempre no hemitórax. Característica. Aqui tem uma colega minha, médica, presente. Ontem a gente conversou, não sei onde ela está. Oi, querida. Nós estávamos conversando que toda queimadura, ela leva 96 horas para a pele entrar em necrose. Experimentem queimar o dedo de vocês no isqueiro. Precisa de 3 dias para aquela pele necrosar, para você poder puxar a pele. Essas lesões demoravam menos de 30 minutos para a pele necrosar. Então, elas não poderiam ser queimaduras comuns. Elas deveriam ser queimaduras causadas por objetos bem mais desenvolvidos do que os que ainda nós conhecemos até hoje. Porque, se ele era cometido 5 horas da manhã, 5h30 já puxava com a pinça a pele inteira. Isso não existe na medicina. Não existe em lugar nenhum. Nenhum tecido necrosa com essa rapidez. As casas de Colares, mortas de lindas,
realmente lindas, porque eu tenho um infinito respeito por esse tipo de moradia, que, por sinal, ainda são as moradias que eu ainda convivo. E se um dia pudesse, voltaria a morar nelas também. Faz um frio, olha, cheia de frestas, por onde entravam os raios. A minha não, a minha era de alvenaria, e os pacientes e a população tapavam com jornal todos os buracos. Todos os buracos, não tinha um buraco. Porque eu era intocável. Eu era a doutorinha que não podia ser atacada. Só que eu não sabia que eles não iam me atacar em condição nenhuma. Eu só fui saber quando nós nos encontramos pela primeira vez. Pode passar. Pessoas que prestaram depoimento porque foram acometidas, que foram atacadas, olha, não morreram, viu? Olha a barriguinha como está. Isso aqui foi depois que eles, passado o tempo, o que prova que eles não são destrutivos. Eles não são destrutivos e nem pretendem nos fazer mal. De repente, é mais fácil nós fazermos mal a eles do que eles a nós. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça, de que ET quer fazer experiência com a gente, quer nos maltratar e nos machucar. Se eles são seres mais desenvolvidos do que nós, eles não nos querem como cobaia. Não somos nós que aprendem, não são eles que apreendem e fazem como os americanos fazem, que dão sumiço nos corpos deles, depois que dissecam, que fazem, que acontece, e depois morrem negando que não pegaram ninguém. Não é verdade? E fica tudo por isso mesmo e ninguém vai lá para peitar. Isso aqui eram as moradias. Veja a facilidade que eles encontravam. Aí vocês podem perguntar, sim, mas se eles não querem fazer mal, por que eles faziam isso? Gente, vamos imaginar, vamos nos colocar no lugar deles. Vamos imaginar que a gente um dia saísse, que um dia a gente vai conseguir, desse sistema solar, e fôssemos para uma outra galáxia. Isso é o meu pensamento, né? E ninguém é obrigado a acreditar nem a aceitar. E perdemos os combustíveis. Queremos voltar. Só que o nosso combustível do nosso planeta, no caso, não seria óleo diesel, nem gasolina, nem petróleo. Mas pode ser energia. Todo ser humano tem sua aura. Todo ser humano tem sua energia. Até quando somos fotografados com máquinas de extrema precisão, você vê que somos delineados por uma aura. E quem é que nos garante que os seres mais desenvolvidos do que nós não conseguem transformar nossa energia em combustível? Vocês já imaginaram que é uma pessoa, uma esquadrilha querer voltar e não ter combustível para voltar? Então, a única maneira seria tirar a energia dos nossos corpos. Aí vão perguntar, sim, mas 3 pessoas morreram, mas elas tinham predisposição física, elas eram cardiopatas, eles não sabiam. Mas todos os demais sobreviveram. Tanto prova que, quando eles se reabasteceram, eles partiram e nunca mais voltaram para a ilha. Então, eles não estavam lá para fazer experiência, nem nos fazer mal, como a aeronáutica sempre quis colocar na cabeça das pessoas de que eles realmente não existiam. Outra. As lesões. Primeiro, não formavam bolhas, e a gente sabe que toda queimadura forma bolha. Se assemelhavam a queimaduras radioativas produzidas por cobalto. Não havia dor no local, ela era totalmente indolor, ela só tinha o ardor local que a gente passava qualquer pomada para refrescar e passava. Descamação da pele da vítima, 48 horas depois do ataque, de 48 a 96, a dela era imediata. E notava-se sempre 2 pontos próximos, semelhantes a picadas de agulha. Ficavam paralelas e elevadas, olhadas de lupa. Tem um detalhe, eu sempre fui muito curiosa, apesar de antigamente cética. A balsa,
Cadê Jevaé? Jevaé já fez essa viagem um monte de vezes. Essa é a balsa que liga o litoral do estado do Pará à ilha de Colares. Quando ela seca, ninguém sai, ninguém entra. Esse foi um jornalista, Carlos Mendes, que foi um tremendo guerreiro. Como a aeronáutica, depois de 3 meses, enviou 33 militares para a ilha, e teve a coragem de dar como desculpa de que estava lá, mas não acreditava. E aí eu pergunto, como é que a aeronáutica, em plena época do AI-5, da ditadura militar, pega 33 militares, a grande maioria de patentes altas, comandadas por um capitão chamado Capitão Holanda, com vários tenentes de vários estados, inclusive capixabas, baianos, mineiros, e manda para uma ilha onde não tem o que comer, onde a luz só é de 6 às 9 da noite, 6 às 9, 3 horas só de energia de óleo diesel. Se ela tem certeza que não tem nada, se na grande maioria eles ganham sem fazer nada, se a gente entra num quartel, que menos eles estão fazendo, gente, eu sei que aqui tem militares, mas eu vou continuar falando isso porque é verdade. Um médico do SUS trabalha muito mais do que um militar, porque muitas vezes você entra e encontra um monte de militar sentado. O Brasil não vive guerreando com ninguém. E quem ele devia tirar do governo, ele não tira. Então, logicamente, a grande maioria coça o saco. Comar. Era o centro onde ficavam os militares da aeronáutica, para onde eles queriam me levar para me fazer desaparecer. Tinha um infeliz de um tenente capixaba, que toda vez que ele me pegava de camisola, porque não dava... Gente, eu não saía de camisola para me exibir, não, tá? Eu saía de camisola porque não dava tempo de me vestir, porque quando o radar deles soava, eu tinha que ser rápida. Rápida para pegar eles na mentira. Porque quando era de manhã, ele batia na minha porta com uma caixa enorme, eles, uma caixa enorme de remédio tarja preta, todos vocês conhecem, né? Que são os derivados dos benzodiazepínicos. E eu sei até hoje o nome do medicamento, Medazepol, um derivado do midazolam, que é muito usado hoje em dia nos casos da execução de endoscopia. Ele me dava e me obrigava. Ele não dizia assim, a senhora pode. Ele dizia, não, a senhora vai dar para seus pacientes e vai dizer que eles não viram nada. E todas as vezes eu devolvia a caixa para ele e batia a porta na cara. E todas as vezes ele dizia para mim, não pense que porque você é novinha e bonitinha que você não desaparece. Porque no AI-5, quando as pessoas desaparecem, nem o corpo é encontrado. E a gente sabe disso, porque tem gente que até hoje a gente ainda não achou, né? Mas é aquela história, você tem que ser ousado no momento certo. Não adianta você esperar para ser aposentado, mudar de patente para abrir a boca e falar as coisas que existiram. Tem que falar na hora. Tem que falar na hora. É muito fácil você ser... Aqui, me desculpe a minha sinceridade, mas é muito fácil você ser um capitão e querer coagir uma mulher de 22 anos de que vou te fazer desaparecer, vou te mandar prender, me levar para o Comar, e depois de 20 anos, quando se torna coronel, e que não deve mais satisfações nenhuma para as Forças Armadas, chama as revistas e fala a verdade. Está certo que o regime militar é um e o civil é outro, mas a verdade sempre será verdade em qualquer situação, porque assim como ele tinha um comandante que lhe proibia de falar, eu tinha um secretário e um governador que me ameaçava todas as semanas de me mandar embora e de me demitir se eu continuasse falando. Então os riscos eram iguais. Ele de ser preso e eu de ser demitida. Não tem grande diferença. Você tem que falar no momento, não deixar esperar para ser aposentada. Por exemplo, hoje eu estou aposentada dos empregos que eu tenho, mas eu falo desde 22 anos de idade a mesma história.
A minha cabeça e o meu peito, eu expus a bala a ser decapitada desde o princípio que acreditei como verdade. Então, é muito fácil você chegar no final da sua vida e dizer, realmente era, eu não podia dizer, eu queria enlouquecer aquela médica, botar um monte da população abestada, idiota, porque agora que eu resolvi falar a verdade. Não, gente, verdade é verdade, não tem época para ter verdade. O homem que mais tentou me prender na vida, com todo o respeito, que Deus o tenha, e eu espero que ele esteja num lugar muito bom, porque eu acredito que a gente não tem que guardar mágoas, nem rancores de ninguém. Isso aí faz parte dos seres medíocres, mesquinhos, e nós estamos num processo de desenvolvimento. De que tipo, não sei, se espiritual, mental, seja intelectual, seja de qualquer maneira. Mas eu nunca fui tão ameaçada na minha vida como fui pelo pelo capitão Holanda. Todos os dias, café da manhã, 5 da manhã, papapá. Ele já sabia quem tinha sido atacado durante a madrugada. Estou logo lhe avisando, porque ele nunca dizia assim, bom dia, por favor, a senhora não fale nada. Na hora, vim lhe avisar, que vai aparecer no hospital 4 que dizem que foram atacados, e ele sabia que tinham sido atacados, porque durante a madrugada, quando eu corria de camisola para ver o radar captando, ele dizia para mim, vá dormir, a senhora está procurando confusão. Eu dizia, não estou procurando confusão, eu estou só querendo que o senhor veja, que eu estou vendo junto com vocês fotografarem e filmarem. Porque quando for amanhã de manhã, o senhor vai dizer que tudo é alucinação, mas então nós estamos alucinando juntos, nós. Que nós estamos todos vendo, eu estou vendo você filmar. E ele dizia, vá, doutora, para sua casa, a senhora está me provocando, olhe, a senhora sabe que os militares não gostam de ser desacatados. E eu sempre respondia para ele, mas eu não sou militar, eu sou civil, e muito menos seu soldado. Então, ele sempre me achou uma mulher extremamente prepotente e petulante. Não sou e nunca fui. Mas sempre lutei pela verdade. Ser bom é muito fácil. Muitas vezes você é bom até por hipocrisia. Difícil é você ser justo, coerente e ousado. Porque o melhor profissional nem sempre é o mais competente. É o mais ousado. É aquele que se junta do lado de uma população e lhe defende. Porque ser médico é importante como qualquer outra profissão, mas ela tem que ter, no fundo, um pouco de sacerdócio. Porque é isso que a gente espera. Todos nós, quando procuramos um médico, o que é que a gente quer? Pelo menos que ele olhe nos olhos da gente, que ele nos escute, que ele aposte com a gente tudo aquilo que a gente espera que dê certo. Então, foi assim que eu aprendi medicina e é assim que até hoje eu ainda exerço e quero morrer exercendo. Como era a nave-mãe? Assim era a nave-mãe. Daí vem o nome Operação Prato. Como era a nave-filha? Elas eram várias. Por isso que eu suponho que seja uma esquadrilha perdida. As naves, tem outra aí para a gente mostrar, a nave... eu queria, para mostrar. Essas eram as naves filhas que eu apelidei, porque elas eram várias. Elas tinham essa forma, cilíndricas, e eram elas que ficavam bem próximas das pessoas. Quando eu digo próximas, elas chegavam a ficar 6, 7 metros de altura, constituídas de um metal que até hoje não sei que metal eram, porque não era inox, não era prata, não tinha um brilho todo característico. Aqui embaixo tinham 3 tonalidades de luzes, aqui 3 tonalidades de luzes. Aqui, uma janela panorâmica, porque eles davam rasantes, lindas rasantes, vocês nem imaginam. E sempre
apareciam as pessoas que estavam guiando. Aí você diz assim, eles eram verdes? Não, não eram. Eles eram muito cabeçudos? Também não eram. Vamos imaginar que cada planeta, cada sistema solar tem o seu ET, né? Não tem por que rotular todo mundo com cabeção enorme, com olho enorme, todo mundo verde, todo mundo careca, todo mundo feio. E todo mundo com cara triangular e sem boca. Gente, de repente, eles podem até ser tão bonitos quanto nós. Porque do mesmo jeito que nós achamos eles esquisitos, eles devem nos achar. Porque se a gente parar para se olhar anatomicamente, a gente é estranho pra caramba, né? 2 braços, uma cabecinha, umas pernas, uma bundinha arrebitada, outras sem bunda, e por aí afora. Então, os conceitos de beleza nossos podem ser destoantes dos deles. Então, tinham a pele azeitonada? Tinham. O que é a pele azeitonada? Parecida ali com o do meu genro, do Maurício Messias. Aquele moreno lindo que está ali, aquele amazonense. São peles escuras. Cabeças triangulares? Tinham. Pelos na cabeça? Sim. Nem todos são carecas. Que cor? Os pelos alourados. Aí vem a história. Por que eles não me atacavam? Porque nunca me atacaram todas as vezes que nós ficamos cara a cara. Nós tínhamos os mesmos a cor de cabelos. E aí, fica naquela dúvida, quem é quem? Por que essa mulher não nos hostiliza? Por que ela só se limita a tratar a população, proteger a população, mas não joga uma pedra na nossa nave? Ela não solta um foguete. Ela pede que parem de bater lata. E ela tem o cabelo da cor da gente? Será que, de repente, não é chocante? Porque, do mesmo jeito que eu me choquei olhando para eles com aqueles cabelos amarelos, eles devem também ter se chocado me olhando, né? Porque na ilha só tinha uma mulher loira. Era eu. E eu fui a que mais fiquei exposta a ser atacada. E nunca fui atacada por eles. Nunca. A nave, ela andava em movimentos em espirais, muito espertos, porque é difícil de você acertar algo que vai em movimento espiral. Em linha reta é bem mais fácil de acertar. Quem é bom de pontaria aqui sabe, né? Até de estilingue é bom de acertar. Eles passavam por cima da cabeça. A primeira vez que eu os vi foi 4 horas da tarde. Eu vinha do hospital, que eu tinha feito uma imobilização de uma criança com fratura de clavícula, e fiquei olhando, e eles passaram por cima de mim. Eu via o metal, via a janela, via os dois, fiquei extasiado. Gente, eu não sei se vocês já sentiram orgasmo mental, mas eu já. Porque eu entrei em literalmente num estado de orgasmo mental olhando aquilo. Porque eu imaginei, não é possível, eu não estou vendo isto. Ou se eu estou vendo, eu nunca mais quero me esquecer. O povo todo gritando, corra, corra, doutora, para eu me esconder nas casas laterais, e 2 coisas me impediam. Primeiro, o meu orgasmo mental de saber que aquele momento era único na minha vida. Segundo, a surpresa de ver com os meus olhos aquilo que os outros diziam que existia e que eu nunca acreditei que existisse. Então, é realmente engraçado. Normalmente, os ufólogos não veem nada, né? Porque, geralmente, quem vê é quem não acredita. Tenho amigos ufólogos que passam 20, 30 anos procurando para ver alguma coisinha e nunca veem. E aquele que não acredita é o que mais vê. Eu acho que talvez seja uma maneira que eles encontram de mostrar para assim, escuta aqui, ô idiota, eu vou me aparecer para te parar de ser imbecil e parar de se achar. Não é? Porque o ufólogo é mais humilde do que a gente. O ufólogo sabe que eles existem. Aí, para que vai aparecer para um ufólogo? Não tem vantagem nenhuma, o cara já acredita.
A vantagem é aparecer para uma velha de C5 que não acreditava em nada. O que eles queriam com aquilo? Queriam mostrar que eles existiam e que, de repente, eu tinha que me mancar, que, na realidade, eu não era nada. Eu, em 3 fases da minha vida. Primeira entrevista que eu dei para a Jevaé, quando a gente se conheceu e começou assim, uma maravilhosa amizade que perdura até hoje. A única coisa que ele nunca me perdoou foi eu nunca participar de evento nenhum, mas eu acho que hoje eu estou sendo perdoada. Minha primeira entrevista é para a History Channel. Até que eu não estou muito diferente, né? Isso aqui tem vários anos se passando. Para a TV Globo. TV Globo, quando fez o programa... Como é o nome do programa? Linha Direta. Gente, me escondi tanto desse povo que vocês não têm noção. Eles fizeram 3 viagens. E eu me escondia e me trancava dentro do consultório. Não queria dar entrevista para a TV Globo, porque eu achava que eles iam usar como fundos sensacionalistas. E aí, eles subornaram meu chefe, na 3ª viagem, porque eles traziam toneladas de equipamento. E todas as vezes que eu sabia que eles estavam na cidade, eu me escondia, me trancava, adoecia, fazia 1000 coisas. E até que um dia ele pegou o meu diretor, e o meu diretor louco para aparecer na TV Globo, né? E disse assim: quando ela entrar, o senhor nos avisa que nós já viemos pela 3ª vez a Belém e não pegamos esta mulher. Era domingo e eu fui visitar meus pacientes psiquiátricos. Quando batem na porta do meu consultório, eu trabalhava no último pavilhão, porque geralmente a psiquiatria é sempre a última, né? Ninguém quer a psiquiatria na frente, sempre lá no fundão. Que eu abri a porta, eu nunca vi tanto equipamento na minha vida, e o cara disse para mim: lhe peguei. Aí eu fiquei pensando, como este homem me pegou 2 horas da tarde, de domingo, dentro de um hospital público. Simplesmente meu chefe. Por isso que estava trabalhando o tamanho domingo. Esperando eu nunca trabalhava nem sábado, acho que domingo trabalhando o dia todo, que era exatamente para dizer para eles a hora que eu tinha acabado de entrar. Aí vem aquele chororô: por favor, em nome da ciência. Aí tu fica pensando, a TV Globo, em nome da ciência? Tá. Não, porque faça, por favor, porque nós já gastamos muito dinheiro. Já estava acabando o meu tempo, né? Pois é, gente, já está acabando. Mas eu tenho que respeitar os outros palestrantes. Eu quero dizer que depois eu concordei e passei 3 dias gravando com eles, e essa atriz foi escolhida para fazer o meu papel. Não gostei muito, né? Achei ela assim um pouco muito esmirrada e um pouco nariguda. Inclusive, ninguém deu nunca um close nela, não sei se ela tem os olhos azuis, mas tudo bem. E o mais engraçado de tudo isso, posso só um pouquinho? Porque, né, para quem já passou 21 horas para viajar, e tem tanta gente esperando isso, talvez eu não volte, né? Depois de tudo isso, eu esqueci que eu tinha gravado, gente. Esqueci. Aí fui trabalhar em Paragominas, em 2005. Primeiro dia meu na cidade. Eu sou vegetariana. Aí eu fui comer arroz, que era só o que tinha. E eu estou comendo arroz e vi que todo mundo estava me olhando no restaurante. Aí eu pensei, será que eles estão me olhando porque eu estou só comendo arroz? E o povo está comendo churrasco? E continuei dando o churrasco todo para os cachorrinhos, que eu sou literalmente apaixonada por animais. Sandra sabe disso, né? Que está lá no meu Face. São a paixão da minha vida. E comendo arroz. Mas era olhar demais para uma pessoa que estava comendo arroz. Assim, dá licença. Porque japoneses comem arroz, goianos também, maranhenses também, ninguém fica olhando assim. Eu resolvi olhar para trás, para ver por que era. Estava passando Linha Direta com este programa.
E estava aparecendo a minha cara de verdade e a cara da atriz, e eu estava de costa. Então o povo estava querendo saber quem era aquela mulher que estava comendo arroz, se era eu mesmo ou se era a mulher da televisão. Imagina, o primeiro dia que eu chego na cidade e resolve passar o linha direto. Sim, gente, tem 10 minutos para vocês me fazerem as perguntas que vocês desejarem, por mais absurdas e indiscretas que sejam, por todos esses anos que eu me escondi, eu tento me redimir, e vocês podem me perguntar tudo o que quiserem. Tá? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Entre aspas, né? Tem que botar os entre aspas. Acredito que não. Acredito que não, porque a aeronáutica, quando diz que vai abrir, ela só mostra 10%. Não, ela promete toda a vida. Toda a vida ela diz que vai abrir tudo, 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 tudo. Vai abrir até as pernas. E só mostra 10%. E eu só quero dizer uma coisa que eu esqueci, que quando chegou, depois de 4 meses, que começaram a cair uma ficha atrás da outra, isso é característico das mulheres loiras, com todo respeito, né? Nós temos, assim, uma dificuldade enorme, talvez porque os neurônios sejam loiros, de cair as fichas, isso é com todo respeito, viu, gente? Porque existem louras inteligentíssimas e morenas burríssimas. Só eu mesmo para fazer essas doidices. Minha filha quer me matar ali. Eu resolvi fazer exame de sangue na população. E descobri que a taxa de hemoglobina e o número de hemácias dos atacados, entre aspas, tinha um declínio absurdamente grande. Daí o fenômeno chupa-chupa vampiro. E durante anos e anos da minha vida, eu fui conhecida como a médica do chupa-chupa. Podia ser um pouquinho melhor, né? Doutora, aqui. Quem é? Meu nome é Wolf e Oi, tudo eu bom? queria lhe perguntar 2 coisas. A primeira é, se soube a origem desses seres, né? Primeira. E segundo, se houve algum tipo de contato que eles tenham feito, nem que seja mental. E parabéns, né, por essa sua aventura histórica aí, né? Olha, na realidade eu não sei de que planeta eles vieram, mas eles devem ter vindo de um planeta bem mais desenvolvido do que nós. Agora, quando você diz se houve contatos telepáticos, houve. Houve porque em nenhum momento eu senti por eles rancor nem medo, o que prova que eles eram seres do bem. Por isso que até hoje eu afirmo que eles eram, mas todas as vezes que nós nos olhamos, nós sentimos afetos bilaterais. Então eles não poderiam ser do mal. Porque todos nós temos uma coisa chamada senso-percepção. Isso aí a psiquiatria prova. Uns têm mais, outros têm menos. E eles não são do mal. Nem poderiam, porque se fossem do mal, não estariam tão desenvolvidos mais do que nós. Então, nós não temos que ter medo deles. E eles não estavam atacando ninguém. Eles simplesmente estavam tentando se defender dos ataques que ele também recebeu, né, gente? Porque pedrada e tiro de espingarda não é fácil. Olá, Maria Carolina. A senhora saberia dizer por que estavam atacando mais as mulheres? As mulheres... Olha, na realidade eu não sei. Eu sei que os idosos e as crianças eram poupados. Não acredito que eles sejam machistas, porque senão não seriam mais desenvolvidos do que nós. Mas talvez porque a gente seja mais graciosa, né? Quem sabe? Oi, doutora, meu nome é Mariô, então eu queria saber se deu para visualizar o tamanho desses seres. São tamanhos superiores ao nosso, são longilíneos. Longilíneos. Eu digo, são longilíneos, são mais altos do que nós, porque eu estou me referindo a mim, né? Mas aqui, o povo do Sul é bem mais alto do que o povo do Norte. Mas, em comparação ao povo nortista, eles são mais altos e mais longilíneos. A pele bem azeitonada, nenhum verde, gente, pelo amor de Deus. Nenhum era verde. Isso, se vinguem dos 10 minutos dele agora.
Agora, hoje em dia, depois de tudo já que passou, né? Sim. O que a senhora acha que eles vieram fazer aqui? Por que eles estavam aqui? Qual o envolvimento das Forças Armadas nesse assunto? Qual a sua opinião sobre isso? Sobre o fato deles terem vindo nos visitar? Por que eles estavam fazendo o quê? Eu acredito que, independente de que planeta você venha, todos nós somos curiosos, né? Todos nós somos curiosos, só que tem curiosidades diferentes. Nós, quando pegamos um deles, nós que eu digo os americanos, fazem um estrago deles. E depois dizem que não viram nada. Eles podem ter vindo nos observar e perderam combustível e não puderam voltar. E o fato das Forças Armadas pedir para não falar nada, a senhora acha que existe realmente um conhecimento amplo das Forças Armadas? Com certeza. Porque se você não tem motivo nenhum para esconder. Se você esconde é porque tem algo de podre neste reino. Não é verdade? Porque se eu, em 1977, abri a minha boca e me expus a ser presa e desaparecer e nem sequer poder parir minha filha, nem meu filho, porque eles ainda não existiam na minha vida, e falei, por que eles escondem tanto? Só se esconde aquela verdade que você não quer divulgar. Né? Boa tarde aqui. Ele só me deu 10 minutos, eu sei que tem um monte de gente com a mão. Boa tarde Tadinha, aqui. Né? Pra cá. Aqui. Eu, faz uns 2 ou 3 anos, eu fui a Colares. Sim. E perguntei para as pessoas como é que estava a situação. Me disseram o seguinte, que essas naves realmente nunca mais apareceram, porém, os pescadores têm visto naves sair de dentro da água. Mas já apareciam. Né? Eu queria saber se a senhora tem experiência. Já apareceu. Já apareceu, inclusive, foi um dos motivos que eles pararam de pescar. Porque elas, inclusive, conseguiam mergulhar e voltar à superfície. O que prova que eles devem ter naves bem mais adiantadas do que nós, porque elas devem ser anfíbios, né? Porque nós não temos ainda, né? Se tem, não são tão perfeitas desse jeito. Esse foi um dos motivos que nos fez passar fome. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Parabéns pela essa palestra fantástica que a senhora colocou. Obrigada. Eu queria um detalhe apenas. Quando a luz alcançava a pessoa, fazia aquele ferimento na pessoa, através dessa luz, eles puxavam o sangue da pessoa? Seria isso? Ou talvez a energia, porque Ou aí energia. nós vamos ter que falar como médico agora. Eu estava falando com a minha colega médica ontem, né? Quando você perde energia, você tem perca de leucócitos, você tem diminuição de linfócitos, e você, logicamente, tem secundariamente anemia. Quando a gente faz quimioterapia, quando a gente está com câncer, a gente não fica apático, não fica sem condições de andar, e quando você busca o hemograma, você não está com ele distorcido? Então, na realidade, eu acho que a baixa da hemoglobina e do número de hemácias era uma sequela do sugamento da energia, e não do sangue em si. Porque eles não iam conseguir, gente, puxar o sangue de alguém por uma luz, mas a energia eles podiam. Aí, no caso, a anemia seria secundária. Perfeito, muito obrigado. De nada. Jevaé, quando for para me expulsar daqui, me avisa, tá? Professora? Ó, gente, então, eu não... Obrigado. Amigos, todos vocês podem confraternizar com os conferencistas depois, ali fora, e podem, assim, fazer mais perguntas, e até perguntas, assim, mais cabeludas. De que tipo? Que vocês viram que ela responde. Ela responde, hein? Hein? Não dá pra gente se abraçar que esse troço apita. Porque senão a gente acaba atrasando tudo aqui. Isso, gente. Aí tem que também respeitar os outros, né? Eu prometo que voltarei outras vezes, tá? Prometo. A Velade, você já está convidada para o Fórum Mundial de Foz do Iguaçu. Tá. Obrigado. Prometo, com certeza. Eu vou tentar ser um pouquinho menos
isolacionista, menos bicho do mato. Eu quero que vocês entendam que durante todos esses anos, nenhum momento foi estrelismo. Nunca. Estrelismo é uma coisa que eu jamais vou Sou ser. testemunha. O máximo que eu posso chegar um dia a ser é virar purpurina, mas estrela jamais. Tá bom? Eu levei 2 equipes do History Channel para entrevistá-la. Uma última agora em fevereiro. Nós saímos de Colares, dormimos em Colares, entrevistamos, confirmamos aquilo que estão falando, de naves saindo. Agora, em fevereiro. Daí fomos a Paragominas para entrevistar a Velaide, nos recebeu. Falou. O History tem 10 episódios só sobre você. Pois é, né? Quer dizer que eu degusto a falar, mas quando falo não paro mais. Fala mesmo. Mas prometo, realmente, hoje acredito, hoje estudo sobre ufologia e fico assim muito pé da vida quando chega alguém e vem ridicularizar. E é por isso que nesse momento que eu estou encerrando a minha fala, fica a minha imensa felicidade de ver este horror de cabeças e esse monte de pares de olhos, escutando uma mulher falar num país que por si só já é machista, né? Principalmente no norte, aqui não é tanto. E ver que há 30 e tantos anos atrás, a minha luta era solitária. E eu fui rotulada de doente mental e acabei me tornando psiquiatra não para provar que não era doente mental, mas para provar que meus pacientes eram pessoas normais e que estavam falando a verdade, que não eram loucos. Porque é muito fácil rotular de loucos tudo aquilo que você não consegue explicar a si próprio. Por isso que eu sempre tenho atrás do meu consultório uma frase para confortar meus pacientes. O mal do burro é achar que todo inteligente é um doido. Obrigado, Belaide. Todos, viu? E eu vou ficar à disposição de todos aqueles que precisarem. Muito obrigado, tirar. Belaide. E quero também dizer que vocês continuem prestigiando o GVS. Esse cara é um lutador, porque esse cara já andou atrás de mim e de um monte de gente. Às vezes eu fico até pensando, ele deve ter uma paciência incrível. Obrigado, Belaide. Obrigada Obrigado pela atenção de todos. Desculpe Valeu. se não pude me prolongar mais. Desculpe se não pude tirar todas as dúvidas de vocês. Mas vou continuar nativa até que um dia o mal de Alzheimer me pegue.